Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um momento de leitura desse nosso livro em que nós estamos aprendendo bastante, escrito pela Vera Cristina. Título do livro, como vocês já sabem, Quando a Vida Dói. Confiança nos momentos de angústia. E queremos refletir um pouco. Você que está acompanhando com o livro, você pode pegar lá na página 14 e nós temos como título de hoje, Onde estás que não respondes? Veja quantas e quantas vezes nós fazemos a nossa oração, fazemos as perguntas para Deus, os nossos porquês, e aí vem na nossa mente, onde estás que não respondes? Então vamos refletir junto com a Vera Cristina sobre esse tema tão bonito. Vamos juntos fazer a nossa leitura. Procurado de todas as maneiras e meios pelos seres humanos, Deus tem sido desde sempre um enigma. Mas sempre há quem o queira decifrar. Homens e mulheres, não importa a idade ou a formação, em algum momento irão manifestar a inquietude que o poeta Castro Alves colocou no poema Vozes da África. Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu escondes? Embuçado nos céus? Se o que habita a nossa alma é a ideia de um Deus que é juiz severo, o sofrimento trará consigo um sentimento de abandono ainda maior. Quando não temos certeza de qual pecado poderia ser o causador da desgraça, surge a dor como a de uma criança que recebe um castigo sem entender a razão. Então podemos clamar com Jó: dize-me, de que me acusas? Jó, capítulo 10, versículo 2. No Antigo Testamento é comum a ideia de um Deus punitivo e controlador. Mas essa não é toda a imagem de Deus. Também ali, ele é apresentado como redentor, como aquele que ouviu o clamor de seu povo e o libertou da escravidão. Abriu o mar para que o povo perseguido pudesse fugir por terra seca. Deu pão dos céus, o maná, quando os hebreus estavam com fome, e fez água brotar da rocha quando estavam com sede. Foi chamado de Senhor dos Exércitos, cujo nome sempre foi impronunciável ao povo hebreu. Hoje, para o povo judeu, ainda é proibido pronunciar o nome de Deus. Nesse contexto, a doença é relacionada a um castigo vindo dos céus. Uma forma de expurgar alguma culpa, mesmo que não se saiba qual seria. No Novo Testamento, em Jesus, palavra encarnada e atuante, Deus vai além, mostra sua face mais humana. O evangelista João escreve que ninguém nunca viu Deus, somente o Filho único, que é Deus e está ao lado do Pai. Foi quem nos mostrou quem é Deus. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Em Jesus, Deus se faz gente. No Filho, o Pai mostra seu lado mais amoroso, a quem não importa saber quem é o pecador ou qual pecado foi cometido. Quando, por exemplo, os discípulos quiseram saber quem havia pecado para justificar a cegueira de nascença de um homem, Jesus responde: não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. Está em João, capítulo 9, versículo 3. Depois tratou de cuidar do cego, acolheu-o, fazendo um emplastro com lodo feito de sua saliva e do pó da terra, para em seguida convocá-lo: vá lavar o rosto no tanque de Siloé. No Evangelho de João, capítulo 9, versículos 6 e 7. O cego foi ao tanque, lavou seu rosto, lavou seus olhos e voltou a ver.
A teoria do Deus castigador ou vingador cai por terra diante do sofrimento de inocentes. Diante de uma ala de oncologia infantil, por exemplo, vemos que há dores que ultrapassam infinitamente toda forma de culpa, como escreve a teóloga alemã Dorothee Selle. Contudo, também a ideia de um Deus amoroso não responde às nossas perguntas, ao contrário, joga-nos mais dúvidas. Se Ele é tão bom, por que Deus me abandonou nesta minha dor? Deus não pode ser visto por sua utilidade. Que Deus seria esse que é útil às nossas causas? Ele simplesmente é indizível. E qualquer discurso humano que tente explicá-lo, explicitá-lo, trazê-lo ao entendimento, será com certeza uma fraude. Ora, como falar do que é indizível? Como bem escreveu o poeta português Fernando Pessoa, explicar é descrever. Explicar é descrer. Se o pudéssemos compreender, não seria Deus, mas algo infinitamente menor. É comum ver pessoas que querem fazer de Deus um tapa-buracos, quando outros métodos não dão conta de suas angústias. Pessoas que querem enquadrá-lo em suas crenças, tentando delimitar a palavra de Deus entre as capas da sua Bíblia. Ali sim está a palavra de Deus, mas ela transborda das palavras para dentro da vida, para dentro do mundo, para dentro de nós. A palavra de Deus não passa por nós sem que aconteça alguma transformação. A chuva e a neve caem do céu e não voltam até que tenham regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem e produzirem sementes para serem plantadas e darem alimento para as pessoas. Assim também a minha palavra, ela não volta para mim sem nada, diz Deus através do profeta Isaías, no capítulo 25, versículos 10 e 11. A palavra transforma porque é palavra viva encarnada no mundo e na história da gente. Jesus sempre desacomoda. Depois de fazer uma cura, por exemplo, seja de uma doença física ou de uma tristeza que paralisa, ele convoca a pessoa à vida. Para o paralítico diz: levante-se, pegue sua cama e vá para casa. O homem se levantou e foi para casa. O Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 6 e 7. Para que algumas de nossas dores sejam curadas, é preciso encarar de forma bem consciente a nossa casa. As relações familiares adoecidas, aquelas que nos negamos a enxergar, fazem doer tanto e se mostram mesmo quando a gente se esforça para negá-las. Para a mulher doente há 12 anos, Jesus disse: coragem, minha filha, você sarou porque teve fé. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 22. Jesus aproximou-se da sogra de Simão e segurou a mão dela e ajudou a se levantar. A febre saiu da mulher e ela começou a cuidar deles. Do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 31. Para Dorothee Selle, um Jesus que não nos transforma e não torna nossas consciências mais sensíveis, esse é um Jesus morto. Não porque Jesus tenha perdido o poder de transformação, mas porque nós nos fechamos para esse encontro. Creio que a resposta que tanto almejamos possa estar nessa convocação que a palavra faz para uma real mudança nos rumos e fundamentos de vida. Concluímos a leitura de mais esse pequeno trecho do livro Quando a Vida Dói,
refletindo um pouco sobre onde estás que não respondes. A escritora Vera Cristina traz citações a partir da Sagrada Escritura, de pessoas também que estudam, que escrevem a respeito de Deus. Tem muitas coisas que nós queremos encontrar uma explicação e jamais iremos encontrar essa explicação, porque fazem parte de um mistério da vida. Nós precisamos ter esta consciência. Nós vivemos no mundo das criaturas. Quando nós partimos, quando nós vamos para a eternidade, nós retornamos ao mundo do Criador. E aí as coisas se modificam, se transformam. E a escritora Vera Cristina, com muita sabedoria, nos convida também a refletir a respeito da palavra de Deus e ver como a palavra de Deus ela transforma a nossa vida. Muitas vezes nós não estamos preparados para entender o mistério de Deus. Nós não estamos preparados para aquilo que possamos saber que vai acontecer com a nossa vida no futuro. Então nós precisamos fortalecer a nossa vida na palavra para poder viver a cada dia e enfrentar os problemas da vida que se apresentam a cada dia. Assim como a Escritura também nos diz, a cada dia bastam os seus problemas. Queremos descobrir com antecedência. E quem disse que estamos preparados para isso? Quem sabe se nós ouvíssemos mais a palavra de Deus e tentássemos vivenciar essa palavra de Deus, muita coisa nos traria conforto. E se ficar perguntando, querer saber, muitas vezes nos causa tanta inquietação que nós não conseguimos nem silenciar o nosso coração para a nossa meditação. Apenas queremos justificar os porquês. Eu fiz isso por causa disso e disso e disso. Eu cometi esse erro por causa disso e disso. Mas onde está o arrependimento? E se nós nos arrependemos, por que queremos justificar? Nos confessionários, muitas vezes, as pessoas, e isso eu falo um tempo que eu trabalhava também na Santa Teresinha, em Porto Alegre, as pessoas confessavam seus pecados e queriam justificar por que tinham cometido aquele pecado. Mas aí vem a grande reflexão. Se nós estamos arrependidos, não há necessidade de justificativa. Há necessidade simplesmente do reconhecimento do erro. Por isso vamos nos colocar na presença de Deus com essa mentalidade. Deus é um Deus vivo e atuante. Jesus está no meio de nós, o Espírito Santo está nos conduzindo. Então, se é um Deus presente, nós precisamos crer. Mas para crer, nós precisamos alimentar a nossa fé. E o alimento da nossa fé é a oração. Por isso, faça o seu momento de oração silenciosa, apresente a Deus as suas preces, as suas questões, suas dúvidas, seus sonhos. E diga, Senhor, acolhe e atende conforme a sua vontade. Proteja-nos e nos ajude para que nós possamos sair de momentos tão difíceis. Muito obrigado pelo carinho, obrigado por acompanhar o programa de hoje. Na próxima quarta-feira, nós vamos continuar a nossa leitura a partir da página 17. Então, você que está com o livro, pode ir acompanhando junto conosco. E o tema da próxima semana será Afasta de mim este cálice. Muito obrigado pelo carinho. Tenham todos uma santa e abençoada semana. Fiquem com Deus e até o próximo programa.